Olá, turma! Na aula de hoje nós faremos um breve resumo sobre transformações gasosas. Vamos lá! Considere um modelo de um gás ideal, onde na situação inicial as variáveis de estado são conhecidas, P1, V1 e T1. Esse gás ele é levado para um estado final, apresentando outras variáveis de estado, P2, V2 e T2. Nós podemos relacionar essas variáveis de estado de tal forma que o estado inicial do gás é igual ao estado final do gás. Lembrando que eu tenho aqui P1 vezes V1 dividido por T1, sempre igual ao estado final. P2 vezes V2 dividido por T2. Quando nós falarmos em uma transformação isotérmica, o que é constante? A temperatura. Se eu plotar um gráfico P vezes V, essa curva representada de vermelho trata-se de uma isoterma. Se você analisar o gráfico, percebam que no estado 1, no estado inicial do gás, o gás tem uma pressão inicial e um volume inicial. Se você fizer esse gás aumentar o seu volume, o que acontece com a pressão? A pressão ela é reduzida. Sendo assim, nós podemos dizer que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, ok? Então, a pressão inversamente proporcional ao volume. Se você analisar essa situação onde você tem um gás aprisionado dentro de um êmbolo, eu estou representando aqui por pressão esses dois pezinhos, tá? E V1, o volume inicial do gás. Então, se você fizer a seguinte situação, você retirar lentamente um dos pesos, você vai estar o quê? Diminuindo a pressão do gás, tá? Você diminuiu a pressão do gás, consequentemente, o volume do gás, ele aumentou. Muito bem. P vezes V é igual a P2 vezes V2. Lembrando que a transformação é isotérmica, você simplifica as temperaturas, porque elas são iguais, tá? Então, a sua relação fica P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Quando nós falarmos em uma transformação isobárica, o que é constante? A pressão do gás. A pressão do gás é mantida constante. Se você plotar um gráfico do volume versus temperatura, o que a gente observa? Que à medida que a temperatura do gás aumentar, o seu volume também aumenta. Logo, eu digo que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Considere, então, o gás aprisionado nessa situação 1, dentro de um êmbolo, de tal forma que a pressão é mantida constante. Lembrando que eu estou representando por pressão esse peso. Então, no estado 1 e no estado 2, a pressão é mantida constante. O que acontece se eu fizer essa temperatura variar? Observe que estou representando pela vela a temperatura inicial, tá? Então, volume inicial. Se eu aumentar a temperatura, eu coloquei aqui duas chamas de vela. Se eu aumento a temperatura, consequentemente, o volume do gás, ele aumenta. Logo, o volume é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, em uma transformação isobárica, a pressão é mantida constante. Se a pressão é mantida constante, eu simplifico P1 e aqui P1, porque é igual. O que vai ficar? V sobre T igual a V sobre T, beleza? Então, em uma transformação isobárica, essa é a relação que você vai trabalhar. Em uma transformação isovolumétrica, o que é constante? O volume do gás é constante, tá? Então, se o volume é mantido constante, o que eu vou fazer? Se eu plotar um gráfico P vezes T, observem que, à medida que a temperatura do gás aumenta, a sua pressão também aumenta. Logo, a pressão é diretamente proporcional à temperatura do gás. Então, nessa situação, imagina que você tem um gás dentro de um êmbolo aprisionado. Eu estou representando aqui pela pressão do gás esse peso. Isso aqui seria o volume do gás. Eu não quero que esse volume varie. Afinal de contas, eu estou em um volume constante. Transformação isovolumétrica. Então, para esse volume não variar, o que eu faço? Então, eu aumento a pressão, eu coloquei mais um peso, tá?
Porém, o que que eu faço com a temperatura? Aqui eu tinha uma temperatura inicial. O que que eu faço para a temperatura aumentar? Eu vou colocar aqui uma vela para aumentar a temperatura, beleza? Então, o que que eu tenho? O volume é mantido constante. Se o volume é mantido constante, eu vou simplificar o volume no estado inicial e no estado final. O volume não variou, eu vou simplificar. Como é que vai ficar a minha relação? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tudo bem? Então, essa é a minha transformação isovolumétrica com volume constante. Beleza.